André Gonçalves passa a noite na prisão e recebe tornozeleira eletrônica por não pagar pensão alimentícia. Olá a todos do canal Hot Fofocas. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E hoje vou dar um presente especial para quem ficar comigo até o final do vídeo. Não percam! Dito isso, pouco papo e vamos à fofoca. André Gonçalves passa a noite na cadeia, recebe tornozeleira eletrônica por não pagar pensão alimentícia. A ação se refere ao não pagamento de alimentos para Valentina Benini e a dívida chegou a R$350 mil. Desde então, o ator deixou a custódia e começou a usar tornozeleiras eletrônicas. O ator André Gonçalves, 46 anos, passou uma noite na cadeia na última quinta-feira, dia 7, depois que sua filha Valentina Benini entrou com uma denúncia. Valentina é fruto do ator com a jornalista e atriz Cíntia Benini. A ação, movida na Justiça de Santa Catarina, exige que André use tornozeleira eletrônica, medida que deveria começar em novembro passado. André foi levado para a cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica, zona norte do Rio de Janeiro, para audiência de custódia nesta sexta-feira, dia 8, e liberado após ter um aparelho preso ao tornozelo. O ator cumprirá sua pena em casa e não poderá deixar o local, aguardando a análise dos juízes. André responde a outro processo de pensão alimentícia não paga, movida por sua filha Manuela Seiblitz na 4ª Vara de Família do Rio de Janeiro em decorrência de seu relacionamento com a atriz Teresa Seiblitz. A dívida da segunda operação é de aproximadamente R$120 mil. O processo começou em 2017 em São Paulo, onde Cíntia mora com a filha Valentina e está devendo mais de R$112 mil. Posteriormente, a atriz mudou-se para o estado de Santa Catarina, onde, por não haver pagamento de pensão, foi aberto um processo naquele estado, pelo qual o ator foi condenado à prisão domiciliar com correntes nos tornozelos. Atualmente, ajustado por juros e moeda, o valor da dívida subiu para mais de R$352 mil. André Gonçalves é casado com a atriz Daniele Vinicius desde 2016, com quem vive atualmente no Rio de Janeiro. Além de Valentina, ele é pai de Manuela, de 23 anos, com quem teve relacionamento com a atriz Teresa Seiblitz, e Pedro Arthur, com 19, fruto do relacionamento com Miriam Rios. O último trabalho de André Gonçalves na televisão foi na Dança dos Famosos do antigo Domingão do Faustão. E essa foi a notícia de hoje, pessoal. Espero muito que tenham gostado. E para você que ficou até aqui, parabéns! Retire o seu presente clicando no primeiro link da descrição. Aproveite o conteúdo, pois ele pode mudar muito a sua vida. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.